porque o mundo está sendo voltado para essa coisa do reino, mas as pessoas estão muito falando nesse momento daquela coisa de adorar o Deus, ao Senhor, sem pedir nada em troca e tudo. Mas eu estava falando com a minha mãe até sobre isso ontem, e eu estava falando, por isso Deus levantou o pastor Marcos. Porque o pastor Marcos tem uma visão de que você tem que crescer em outras áreas também, para que você possa ser bem sucedido e até falar do evangelho para outras pessoas, né? E ajudar outras pessoas. Então, assim, eu estava até comentando com ela, pra gente que já está salvo e já está na presença de Deus, é mole. Já temos uma condição financeira estável, é mole falar de Jesus, de entrar pro quarto, ficar falando em línguas o dia inteiro e esquecer dos meus problemas. É mole falar isso, né? Mas vai numa favela, igual o pastor Marco estava falando ontem, e vê a situação daquele povo, né? Então é por isso que Deus tem levantado homens com diferentes capacidades, né? Para falar com diferentes pessoas, né? Com a necessidade de cada um, né? E isso que é lindo de Deus, essa multiforme graça de Deus. A gente tem que realmente estar pedindo estratégia de como falar aonde a gente está, né? Com as pessoas que estão cercando, né? Porque de repente a sociedade onde eu vivo, a localidade onde eu vivo, não dá para me falar assim, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, e a pessoa não tem o que comer em casa. Então, isso que é lindo de Deus, é a mesma coisa. Crescer, a pessoa não tem onde morar. Não tem onde morar. Então, assim, a gente... Discernir. A gente precisa discernir e fazer, ir pelo caminho. Você vê que esse módulo, né, esses dois últimos módulos, a gente está muito falando sobre isso. De você discernir o caminho que Deus quer levar. Porque a gente vê, como eu estava falando antes do pastor Carlos chegar. Se eu fosse pregar um Jesus, eu ia pregar um Jesus de João, que é o Jesus Deus, é o Jesus que eu vivo, né? É o Jesus que está enraizado na minha vida. Mas e a pessoa que está do meu lado? Só um minutinho, por favor. Uma pessoa deu uma boa ideia ali, eu vou compartilhar com todo mundo. Essas fotos estão indo para o Facebook da escola, toda semana. Você que é aluno do seminário, você pode convidar alguém através do Face para vir para o seminário. Você compartilha essas fotos para o seu Face e depois compartilha para alguém que você sabe que gostaria de estar fazendo seminário e não está. Olha aí como é que é o seminário. Aí bota as fotos lá no Face dele. Isso vai gerar o efeito multiplicador. Um mandando para o outro, compartilhe com 5, com 10, com 20 aí. Isso vai fazer com que as pessoas tenham vontade de vir para cá, vendo as aulas. Tá bom? Obrigado. Então, a gente está sempre batendo nisso, porque as pessoas precisam ouvir de alguma forma, mas precisam ouvir da forma certa. Lucas estava falando para as pessoas do jeito que elas precisavam ouvir. Mateus falou para os judeus do jeito que eles precisavam ouvir. Marcos da mesma forma e João também da mesma forma. Então, Deus vai levantar pessoas aqui para falar da forma que outros precisam ouvir. Amém? Amém. Talvez você esteja pregando e não esteja fazendo efeito porque não é a forma que a pessoa precisa ouvir. O jeito que a pessoa precisa ouvir. A pessoa precisa do Jesus específico para a vida dela. Tem pessoas que precisam do Jesus que cura, o Jesus de Lucas, que cura literalmente. Então, como pregar para o Jesus que cura se eu não experimento o Jesus da cura? A gente precisa experimentar o Jesus da cura. Lucas está dizendo isso. Eu preciso experimentar o Jesus da cura. Na minha vida, na minha casa, na minha família, a questão da dor de cabeça, né, que eu falei, de outras coisas, né, que Deus já manifestou na minha vida em cura, e que as pessoas podem ver que esse Jesus é aquele que cura. Então, qual o tipo de Jesus que Deus quer que você pregue? Eu acredito que foi por esse mesmo motivo que Jesus falava por parábolas. Porque ele utilizava as situações da vida cotidiana do povo para poder falar do reino. Então era uma maneira mais simples que ele tinha de explicar, era falando do jeitinho lá que o povo ia entender, falando sobre sementes, falando sobre uma opção de outras coisas. Justamente, porque Jesus era muito simples, a gente complica muito, né? As nossas mensagens são muito complicadas. Aí a gente
gente vê esse povo pregando no meio da rua, só falando aleluia, glória a Deus, falou uma palavra, glória a Deus, aleluia. Ninguém quer parar para ouvir. No salmo. Justamente. A gente precisa entender esse jeito. Esse é um tempo, eu creio, que Deus está levantando a igreja para falar e fazer da forma certa. Porque Deus tem falado assim muito. Eu desafiei o pessoal da outra turma semana passada e desafio vocês também, como eu também já desafiei aqui, das formas que a gente pode fazer, né, dentro do reino, e a gente postar coisas na internet, acho que eu até falei com vocês também, né? De postar coisas na internet que vão fazer algo novo acontecer. Que pessoas verão e, poxa, peraí, tem alguma coisa. A gente precisa entender que negócio é esse. Como eu falei semana passada para outra turma, eu falei assim, eu não aceito que as pessoas fiquem falando mal do Brasil ou do governo brasileiro. Eu acho que o crente não tem que falar mal, o crente tem que profetizar. Eu tenho buscado isso nas minhas orações e postar na internet essa semana, profetizando. Eu postei 2 vezes para Nova Iguaçu e para o Brasil, não sei quem viu, mas de pessoas que a gente vai profetizar sobre elas. Que um governo segundo o coração de Deus, um governo que vai modificar essa terra, que vai sarar essa terra. Então, a gente precisa disso. Nós estamos aqui conhecendo o Deus dos Evangelhos. E o que a gente vai fazer com esse Deus? A gente vai guardar na nossa apostila, chegar em casa, enfiar na estante e esquecer do Deus que a gente aprendeu? Que esse Jesus não é o Jesus comum que a gente costuma ouvir ou saber. Não é o Jesus qualquer. É o Jesus que é feito para cada pessoa específica. E nós precisamos conhecer esse Jesus específico para levar esse Jesus específico. E em relação a isso, nós temos que buscar em Deus discernimento mesmo, porque assim, vou colocar uma outra participação. Eu tive uma palestra, um professor, ele fez uma palestra na Barra da Tijuca, na Estácio da Barra, e veio fazer uma palestra aqui em Nova Iguaçu. Aí um aluno amigo meu, ele falou, professor, mesmo tema, mas coisas diferentes. Aí ele chamou esse aluno, ele estava com a gente, e falou, a linguagem que eu uso lá, de repente se eu usar aqui vocês não vão entender. E a linguagem que eu uso aqui, lá, eles também não vão entender. Então, para cada lugar, São Paulo, Brasília, que eu vou, eu uso uma língua. Eu tenho que buscar o que eles possam, o que eles vão entender, mesmo tema, mas eu tenho que estudar sempre para passar para eles do jeito que eles vão entender. Então, a gente é a mesma coisa. De repente, até no mesmo lugar, numa casa diferente, tem que ser uma linguagem diferente. Isso aí. Né? Para uma criança você fala de um jeito, né? Para um homem você fala de outro jeito, para uma mulher completamente diferente da forma que você vai falar para o homem. Uma vez eu ouvi um comentário a respeito daquele hino que a gente que na Igreja Batista canta, né? Algo mais que a neve. Aí foi um missionário para a África e queria cantar esse hino, mas quando ele cantava Algo mais que a neve, ninguém conhecia a neve. Então, como que ele ia dizer que ia ficar mais alto que a neve? Aí até que ele lembrou que lá tinha plantação de algodão. Então ele começou a dizer que ia ficar mais alvo do que o algodão. Aí eles começaram a entender. Porque é a linguagem que a pessoa precisa ouvir. Aí talvez você pare para pensar assim, poxa, mas lá, está falando dos índios, né? Eu profetizo que em nome de Jesus talvez Deus leve para algum lugar assim alguém aqui, né? Na África você talvez não vá, mas outros talvez podem ir. Mas dentro da nossa sociedade tem pessoas assim. Né? Tem pessoas que precisam ouvir, que são pessoas que são mais rudes, que têm pouco ensinamento. Você vai falar do mesmo jeito para quem tem uma linguagem rebuscada? Não vai. Você vai falar de uma outra forma para essa pessoa. Então, por isso que você está aqui hoje, amém? Amém. Você está aprendendo isso. Amém. As formas diferentes de falar. Os irmãos que fazem evangelismo lá em Milópolis, né? Tem pessoas diferentes cada semana. Como alcançar essas pessoas? Talvez jovens, talvez mais velhos, talvez mulheres ou homens. Como alcançar? Que tipo de linguagem eu tenho que usar? Até crianças, né, Beth? Até crianças.
difícil para mim. As Mas tem crianças pessoas são que vão maiores. lidar com as crianças e vão falar como elas. Você vê a Thaís, ela fala com a gente como se ela estivesse falando com as crianças, às vezes. Né? Porque já é o jeito, porque ela lida com criança o tempo todo. Então a linguagem dela é diferente para lidar. Então a gente precisa descobrir essa linguagem que as pessoas precisam ouvir. Talvez é engraçado você falou agora do ponto. A gente descobrindo a linguagem, a gente descobre para onde a gente foi chamado. É isso aí. Coisa linda isso. É isso aí. Para Deus quem chama. você foi chamado. Para quem você foi chamado. A tua linguagem é que vai fazer diferença. Qual ministério? Justamente Ei, isso. Beth, eu dou aula para criança, dou aula para educação infantil também, da educação infantil ensino médio, né? Tem aluno com 19, 20 anos. Meu Deus. Aí tem dia que eu estou dando aula para educação infantil e logo depois pego uma com 15, 16 anos. Nós temos assim grande. Olha. Aí eu pego assim, eu fico olhando e eu pedi minha coordenadora outro dia, ela para mim dar aula para essa turma só, ficar 1 ano para essa turma. Já vai, acho que é 5, já tem 5 anos que eu dou aula para essa turma de educação infantil. Aí os pais vão me conhecer, quando os pais vão lá, você que é o tio Jackson, não sei o que, eu falei, sou eu. Aí todo mundo pensa que eu vou mulher da aula. Aí chega lá e essa semana foi engraçado, foi Dia das Mães, sábado. Eu cheguei por aí às 7 horas da manhã, dei minha aula até 1 da tarde, só para adolescente, de ensino médio. Aí acabou a aula, quando foi 3 horas da tarde, 4 horas, começou a Dia das Mães. Aí começou, quando eu fui abrir o portão, as crianças começaram a gritar. Tio Jackson, tem mãe que não me conhece. Aí a mãe falou assim, ele que é o tio Jackson, o seu nome é falando, tá em casa pra caramba. Seu nome é isso, seu nome é aquilo. Mas chegou um tempo que eu falei para minha professora assim, eu quero ser mandado embora de educação infantil. Aí ela falou assim para mim assim, eu não vou te liberar. Tá uma batalha muito grande entre eu e ela, vai ser, eu quero sair. Ela não quer te liberar, porque eu tenho que ver outras coisas. E lá na escola tá muito complicado. Essa semana mesmo, vou compartilhar com vocês, o professor foi mandado embora, por pedofilia. E Eu pensei tá nisso. sério. Que lidar com crianças é uma guerra. Tá sério, você foi mandado embora e eu prego tanto, falo tanto com meus alunos, falo assim, cara, tá errado, eu não gosto, eu sou com aluno, eu sempre falo com eles. E alunos falam pra mim muita coisa. E eu falo pra ele, a diretora me chamou na sala dela e conversou comigo sobre esse negócio, me perguntou, os alunos conversam muito comigo. Eu falei pra ela assim, acontece. Eu joguei a perna pra ela, falei, acontece. O professor, lembra que eu falei que o professor falou, tentou me queimar com aluno, não sei o quê. Joguei aberto para ela, falei que tinha acontecido. Ela falou, ele falar de você, ele pode nem falar de você. Ele já errou aqui, deu uma chance para ele. Mas não esquenta a cabeça não, foi assim que ela falou. E a gente vai vendo as coisas que estão acontecendo. E o professor ontem mandou e-mail para todos os professores, ninguém sabia. Hoje todo mundo sabe o porquê foi mandado embora. Aí ele criticava o meu coordenador, que o coordenador falou, mas o coordenador não falou nada, ficou na dele. Ele quis se expôs agora para todo mundo. E o negócio foi sério, 2 alunas foram comentar com ele de adolescente, que estava acho que uma questão da outra, uma coisa assim. Ele se empolgou, evangélico ele, cara. Se empolgou, ele entrou no ritmo da conversa, eu tenho que só trazer mesmo como é que ele mandou o e-mail. Os professores todos da escola, todos os professores receberam o e-mail. E ele falou que foi um deslize, a palavra que ele usou. Mas tem alunos que já começaram comigo, e falou que não foi a primeira vez. Mas só que os alunos ficam acuados, não tem medo. Tem medo, porque hoje em dia está muito difícil, né? Já tinha acontecido uma vez? Teve uma aluna que conversou comigo, falou assim, Jackson, ele pareceu assim, veio devagar, chegando, mas só que tem alunos que já acorda, se você não mete assim, já acorda. Mas o primeiro ano, eu não tinha dele logo pouco, já chega assim, ó, chega em casa, a espada já fala com a mãe e o pai. O pai já vai na escola como? A gente está muito preocupado com isso. Muito preocupado com isso. Então assim, está muito difícil. Está muito difícil. Mas não foi registrado? Oi? Não foi registrado? O Deu delegacia? meu coordenador falou que tá para acontecer isso já ainda. Porque é mais gente vai lá. Porque o meu coordenador está tranquilo. Ele falou assim, pode ir à vontade. Eu marcar ele. A diretora também, fica à vontade. A diretora falou, acho que justa causa que ele tomou. Agora. E cabe a nós, né, em cada lugar que a gente está, cabe a nós fazermos essa diferença, né, profetizarmos. Porque as coisas estão tão difíceis que a gente não, se a gente não se posicionar como cristão,
ficará cada vez pior. E eu quero, antes de falar sobre o último tema, não dá realmente para abordar tudo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um versículo que eu sempre falo dele, que só Lucas fala desse versículo. Meu Deus, eu vou achar agora. Não estava no script para eu falar com vocês. Achei. Glória a Deus. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Só Lucas, os outros evangelhos falam do final dos tempos, da vinda de Cristo, né, profetizando sobre aquilo que aconteceria antes da vinda dele. Mas só Lucas fala esse versículo. Alguém que lê algo aí, por favor? Esteja sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. E estar inerte diante de todo homem. A tradução dela está diferente um pouco da minha. Vai lá, vê. A minha está assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas em que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ainda não é essa tradução. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para Vigiai. Não, essa palavra é escapar. Tomem cuidado, orem Evitar. sempre para que possam escapar de tudo que vai acontecer. Digno de evitar todas essas coisas Quando que eu hão li- de acontecer. Como a tradução fica diferente, né? Nossa. Vigiai. Eu vou até olhar na Bíblia de Jerusalém, depois eu olhar vocês vão olhar, até chegar aqui mais próximo aqui, evitar. Porque o Lucas, ele fala isso. Vou olhar a tradução depois para ver isso. Que a minha tradução, ela fala para que sejais dignos de evitar todas essas coisas e permanecer de pé. E quando eu li essa palavra evitar, eu falei assim, Senhor, será que a gente pode evitar muitas dessas coisas que vão acontecer? Será que a gente se posicionando como igreja, muita coisa pode deixar de acontecer porque nós nos posicionamos? Eu creio que sim. Você crê que pode? Pode amenizar. Amenizar, né? Evitar algumas coisas. Isso. Porque esse escapar é a intenção realmente que é só Pra gente correr. Pra gente vai ser né, escapar também. isso. Do Mas aí livramento. Porque dá uma assim, outra. né, já está escrito, né? Já está Então escrito. vai acontecer, inevitável. Agora pode. Mas a gente se posicionando, muitas coisas de repente Com pode certeza. ser evitada porque a gente é certa, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, deve ser isso. A posição da igreja pode fazer a diferença nesse período de final dos tempos. Pode fazer a diferença. A gente precisa fazer isso. Buscar de Deus, evitar. Mas como buscar? Por que que Lucas escreve isso e ele fala tanto sobre oração? Lucas é o que mais fala sobre oração. Oração traz Porque a oração vai fazer a diferença dentro da geografia onde você está. Amém? A tua oração vai fazer a diferença dentro da geografia que você está. Talvez você ache que alcançar o mundo, e Deus não quer que você alcance o mundo, Deus quer que você alcance a geografia onde você está. Esse é o seu mundo. Aí às vezes a gente olha tantas coisas lá fora e a gente esquece que o nosso mundo é onde Deus nos colocou para de repente evitar certas coisas. Porque nós nos posicionando, somos cristãos, amém? Pequenos cristos, nós podemos fazer a diferença. Coisas, como ela falou, a gente não vai poder impedir, porque está escrito, mas outras coisas a gente pode evitar. A gente pode impedir. Ele, no trabalho dele, profetizar e professores, segundo o coração de Deus, estarem ali. Assim como ele é. Através Amém? Só repete. Há 6 meses atrás, particularmente, eu estava fazendo planos. Eu não pedi Deus, estava fazendo meus planos. De querer sair da escola. Aí, o pastor começou a pregar esse negócio de perseguição, estava usando muito na escola comigo e com a minha esposa. Minha esposa trabalha no mesmo local que eu.
Tanto minha esposa dava toda a perseguição, minha esposa só da coordenação do integral, que é a creche. Aí começou uma história e eu fiquei muito chateado. Eu chorei muito na época, eu chorei sozinho. Aí eu conversei muito com o meu coordenador, que também é evangélico, ele sempre conversa muito. Eu conheci muita coisa, muita perseguição dentro da escola aconteceu. Aí teve um dia que eu falei assim, eu comecei a traçar planos. Eu falei assim, vem com o curso e anda, vou fazer com o Anda, vou dividir meu horário todinho aqui, aí você não sai daqui, ele falou pra mim. Eu falei assim, faço concurso, passo em ano, tá tranquilo, minha esposa tranquila comigo. Eu falei pra minha esposa assim, você sai da escola, não precisa trabalhar mais no colégio. Esse era o meu plano. Mas eu estava chateado realmente, eu Será que Deus não está requerendo você se reunir com o seu coordenador para fazer uma oração lá dentro? Mas já tá marcada a oração. Então, aí chegou, Deus quer fazer você essa se semana, crescer, aí chegou, o pastor começou a pregar essa palavra. Mas antes eu falei assim, mas Deus tinha falado antes comigo assim, não adianta, eu plantei lá. E você vai sair lá como eu quiser, ninguém vai mexer com você. Aí logo depois, agora essa semana, o capelão da escola chegou a conversar com a diretora, falou assim, a gente precisa fazer uma oração dentro do colégio. Isso. Ela falou assim, vamos fazer. Aí conversa vai, conversa vem, até foi com a minha mãe vindo pra cá e com a Patrícia. Aí ela falou assim, o que você acha do Jackson? Pra chamar pra orar, pra jejuar, ele falou assim, ele é um homem de Deus, ele é o primeiro da lista. Ele falou assim mesmo pra ela, ele tem que ser o primeiro. Aí eu fiquei olhando assim, ele falou pra mim no sábado. Ele falou assim, adivinha que ela mandou chamar primeiro? Ela falou, você? Eu nem sabia, eu falei pra ele assim, tanta gente na minha cabeça indo da escola. Mas só que acontece. Porque Deus espera isso da gente. Eu estou muito chateado com toda a situação que está acontecendo no colégio. E meu coordenador me chamou hoje e falou assim, Jackson, eu estou saindo, ele orou de manhã pela escola, eu estou saindo, você vai orar, vai dar alguns recados. Eu falei assim, não, tranquilo, sempre ele faz isso. E ele me chamou lá, a gente foi conversando até no carro dele e falou assim, tem professores que estão rindo pela situação que está acontecendo no colégio. E vamos ver quem vai ficar de pé. Meu Deus. Aqui um do lado do outro. E eu sei que posso contar com você, sempre. Além disso, ele é meu padrinho de casamento. Eu posso contar com você. Então, assim, pega aquele microfone, vai lá, ora. Eu falei assim, beleza. Aí a gente conversou e falou assim, tem professores que estão querendo sair da escola. Olha aí, ó. Mas são aqueles que não querem ficar, o que Deus não quer que eles. Tem que sair, entendeu? Ele falou assim mesmo, você vê que Deus não quer que Já eles. você vai fazer limpeza gigante? Já. Tem que É bater de justamente retirada. essas coisas. A gente tem a tendência de fugir daquilo que é guerra para nós. Ninguém quer guerra. Alguém aqui quer guerra? Ninguém quer guerra. Mas não adianta, não existe soldado sem guerra. Tem soldado aqui? Ah, Jesus, tem poucos soldados. Mas o quê? Que reino você é? Ué, não entendi. Nosso general tá lá no seu exército, você é soldado. Eu sou do comando deles, não? Oh, Jesus. Então, não adianta, a gente não vai fugir da guerra. Porque o diabo é assim, ele planta a guerra pra gente, capinar, porque ele sabe que a gente pode fazer a diferença onde a gente está. É verdade. Se a gente começar a olhar com a visão de Deus, a gente vai ver que a guerra só contribui para a gente ser melhor e fazer algo melhor. Né? Eu sempre falava, essa semana eu estava pensando nisso, eu falava que meu marido era um exercício de paciência para mim. Não, meu. Né? E era também um exercício de paciência para mim, mas essa semana Deus me mostrou algo maior que meu marido era. Meu marido sempre foi um exercício de fé. Porque a guerra que eu enfrentei dentro da minha casa fez a minha fé crescer tremendamente. Se hoje eu sou o que sou, é porque Deus colocou um homem do meu lado para exercitar a minha fé. Então, às vezes, Deus coloca pessoas do teu lado para exercitar a tua fé. E você está querendo empurrar essa pessoa para longe, porque é guerra. Perseguição, né? Chama para junto, irmão. Chama para junto. Porque às vezes a pessoa está do teu lado porque Deus está te fazendo crescer para subir para o próximo nível. E Ele vai usar quem está do teu lado, Ele não vai usar quem está longe, porque quem está longe não te atinge. Eu vou chegar só na outra aula. Toda vez! Não tem jeito, Deus está querendo falar contigo, não foge não.
É justamente o que a gente precisa entender. Meu Deus. Nós precisamos entender e chamar mesmo para junto. Quando a gente consegue ter essa visão, quanta coisa muda na nossa cabeça e as nossas guerras diminuem muito. Claro que tem outras, né? Porque os níveis a gente vai crescendo. A gente vai pensar assim, bom, acabou essa, daqui a pouco vem outra, porque a gente tem que crescer. Até para crescer dói, não dói? Dói. Quando a criança está crescendo, dói os ossos. Porque ela está com o osso está esticando. No reino espiritual não é diferente. Para a gente crescer, dói. A gente vai enfrentar pessoas. Você pede para o Senhor, Senhor, dá mansidão. Ou vai botar do teu lado alguém para pisar no teu pé o tempo todo. Talvez você vai explodir. Pede graça. Dá paciência. Me dá paciência. Deus vai ensinar. As piores coisas que eu pedia no momento. Dá paciência. Deus vai botar alguém para tirar a tua paciência. Para ver se você vai aprender realmente a ter paciência. Então, a gente precisa entender a forma de Deus trabalhar. O problema é que a gente não quer a forma que Deus trabalha. A gente quer moleza. A gente quer que Deus seja o mágico do nosso ciclo. Você recebeu aí? A gente quer que Deus seja o mágico do nosso ciclo. E Deus não é mágico. Deus não é mágico. Deus não faz assim e as coisas mudam. Deus trabalha na gente para que a gente cresça. Então, a tua guerra aí é para você crescer. E Deus faz assim, mudando a tua história, se você crescer rápido. Se você entender o que Deus está fazendo. Aí você vai crescer rapidinho para mudar. Porque vai mudar de nível. Se Deus quer te fazer prosperar financeiramente, você vai lá embaixo primeiro. Para você aprender a ter fé. Então, nós estamos passando isso lá em casa. Porque meu marido precisa aprender, ter fé. Ele confiou no braço dele. E Deus arrancou tudo. Sabe o que é tudo? Nós perdemos tudo em dezembro. Tudo. A ponto de não poder ficar dentro da minha casa que eu morava e não ter como sair. Já vivi isso. Assim. E eu falei assim, Deus, agora o negócio quebrou de vez. Agora quebrou de vez. A arca furou. A arca furou e a água está entrando. Literalmente. E aí é o exercício de fé. Vamos lá. Vamos crescer. Você não confia no seu braço? Então eu vou te dar tudo que o teu braço sustenta. Tudo. A ponto de ficar sem nada. De Deus prover cada coisa. Minha despensa nunca ficou tão cheia quando ficou nesses 6 meses. E sem eu botar R$1 nela. Deus. Eu abro a minha despensa assim e falo, Senhor, é só o Senhor. De eu orar e falar assim, Senhor, eu não tenho. E Deus vai lá e toma. Aí meu marido olha assim pra minha cara, né? Sempre olha pra minha cara desse jeito. Já vem ela, né? Dizer assim, tá vendo? A ponto de dizer assim, tá, ó, aluguel pra pagar. Falta quanto pra pagar o aluguel? R$100. R$100 vem. Aí outro dia uma pessoa botou um dinheiro no meu bolso e eu não olhei. Eu falei, eu não vou olhar, é o dia de pagar o aluguel. Aí sentei no carro com meu marido, quanto falta para pagar o aluguel? R$50. Aí eu fiz assim, exatamente R$50. Era sempre assim, exatamente o que está faltando. Eu não dava nem mais nem menos. Diário. Eu falo assim, aí ele olha para minha cara. Deus é o nosso provedor, ele está ensinando o serviço. Sempre assim. Fala, Senhor, está acabando a carne. Deus mandava a carne. Deus usava pessoas. Senhor, e Deus enviando. A ponto de Deus usar o improvável para abençoar ele. Mas quer dizer improvável? É improvável. É esse Deus que Lucas está pregando. É o Deus improvável. É o Deus que é homem, mas que faz milagres acontecer. Quando você crê. Às vezes você trabalha e não rende o teu dinheiro, porque você não confia em Deus. Você só confia no seu braço. Então é hora de parar. Porque a tua oração faz mais efeito do que o teu trabalho. É verdade. Você crê nisso? Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Obrigada. Tá? Tá doendo? Segura aí para passar já. Porque é assim.
Porque a gente, e eu não sou uma pessoa assim que não entendo, eu entendo, o homem é aquele que geralmente sustenta a casa. É aquele que tem a responsabilidade, muitas vezes, né?